DOC.com. Você bem informado. Olá, muito boa noite. Está no ar o programa DOC.com, informação com imparcialidade. Na sequência da nossa série com os prefeituráveis, vamos entrevistar o presidente da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, Márcio Paulic, que recentemente assumiu o comando regional do PDT. Ele fala sobre suas pretensões eleitorais para 2012. Já nos destaques da semana, vamos conversar com o presidente do PSDC de Ponta Grossa e diretor-geral da Câmara, Romualdo Camargo. Ele fala com a gente sobre a polêmica envolvendo o aumento do número de vereadores na cidade. Também vamos falar sobre a visita do governador Beto Richa a Ponta Grossa para oficializar o investimento da indústria norte-americana de caminhões, a Paccar, no valor de 200 milhões de dólares. E você vai conferir também os destaques da agenda cultural da cidade. E participe do nosso programa enviando um e-mail para programadoccom@gmail.com. Em 2 minutos a gente volta. DOC.com, você bem informado. Estamos apresentando DOC.com. Voltamos a apresentar DOC.com. Um dos destaques dessa semana foi a visita do governador Beto Richa à cidade. Ele veio ontem, no dia do aniversário de 188 anos do município, participar da inauguração da Frisia, indústria de beneficiamento de leite da cooperativa Batavo, e também para oficializar o grande investimento de 200 milhões de dólares da indústria norte-americana Paccar, montadora de caminhões. Bem, Ismael, uma visita do governador aí que teve a agenda extensa e trazendo benefícios aqui que vão ajudar não só Ponta Grossa, como também a região, com a geração de emprego e de renda. Para você ter uma ideia, o nosso telespectador que está nos assistindo, o investimento da Paccar de 200 milhões de dólares aqui em Ponta Grossa, ela pretende atingir 20% do mercado nacional, né, com esses produtos, com esses caminhões, grandes produtos, diga-se de passagem, que vão ser produzidos aqui na nossa cidade. E isso, logicamente, gerando ICMS, impostos aí que serão revertidos a longo prazo aí em benefício da nossa cidade. A questão da Frisia também, da cooperativa Batavo, que mais enriquece ainda mais o poder de mercado aqui da região na questão do leite, e enriquece também o nosso polo industrial aqui da cidade, Mel. Ou seja, uma visita, o governador vem ao município e traz alguns presentes aí no aniversário da cidade. Sem dúvida, o governador tem prestigiado bastante Ponta Grossa, né? E nesse dia do aniversário de Ponta Grossa era até natural que ele viesse mesmo, mas enfim, também o anúncio desses investimentos são assim de extremo valor, né, para Ponta Grossa, não só para Ponta Grossa, como para a região. O caso da Frisia, né, a cooperativa Batavo é a que iniciou essa grande multinacional que existe hoje, né, que agora juntou com a Perdigão e a Sadia, né, enfim, e pode agora estar nascendo uma nova grande empresa aqui nos Campos Gerais através da Frisia. Outra coisa, a Paccar, investimento grandioso, acho que um dos maiores investimentos aí, quem sabe, dos últimos 10 ou até mais anos, que Ponta Grossa não recebia investimento tão grande, tão vultoso assim, né? Só temos a comemorar nesse sentido. E um investimento que atrai novos investimentos, né? Além da montadora em si, outras empresas ligadas ao ramo também vêm para aproveitar aí essa construção, essa montagem de caminhões. E em Ponta Grossa, Ismael, vive também um momento aí de atração de investimentos e de indústrias singular, né? Podemos dizer aí que desde da década de 90 aí, finalzinho da década de 90, não tinha um investimento tão forte nessa área. Né, a localização estratégica de Ponta Grossa, né, questão, o grande entroncamento, rodo ferroviário que se fala da nossa cidade, também a mão de obra aqui pela questão de instituições de ensino, como o IPG, o SESCAG, enfim,
o TFPR também, preparam mão de obra aí para que essas grandes empresas venham à nossa cidade e contem com mão de obra especializada, com um bom local para escoar aí também os seus produtos. Bom, essa visita do governador Beto Richa aqui à cidade foi um dos destaques. Outro destaque que podemos mencionar, aí mais na área política, né, foi o convite do PMDB local para que o secretário de governo, João Barbiero, que é presidente do PR local, ingresse no partido com grandes possibilidades de ser candidato a prefeito aí em 2012. Né? É mais uma novidade aí, uma informação a mais nesse tabuleiro aí das peças que vão lá na frente lançar candidatos à prefeitura. O PMDB é um dos partidos que tem maior tempo de TV, né, Ismael? Por ter a maior bancada no Congresso Nacional, a segunda maior bancada, juntamente com o PT, e um dos partidos que também pode fazer a diferença, né, numa composição para a Prefeitura de Ponta Grossa. O que você achou desse convite para o João Barbiero ingressar no PMDB, Ismael? Esse momento é um momento de muita movimentação política, né, Eduardo? Porque no dia 30 de setembro, 3 de outubro, né? 7 de outubro, um ano antes da eleição. Exatamente. 7 de outubro, tudo tem que estar, todos os candidatos devem estar filiados aos partidos pelos quais devem sair candidatos, né? Então, é um momento de muita movimentação política. Recentemente, o reitor se filiou no PSDB, então fez uma mudança do PDT para o PSDB. Agora o João Barbiero tem essa possibilidade de ingressar no PMDB, né, para ser o candidato oficial do PMDB. Vai ter um ótimo tempo de televisão, né, na campanha eleitoral, porque provavelmente, né, há uma possibilidade de o PT coligar com o PMDB aqui em Ponta Grossa, né? Até foi acenado isso, né? Todas essas conversas para que o João viesse aqui. Não sei se isso vai se dar. Mas muito cedo, ainda para se falar em coligação, mas é o que se desenha, né? Até porque, bom frisar que o PT, o PMDB, o PR também fazem, além de outros partidos, fazem parte da base do governo Dilma, né? Então já vem de uma coligação aí de outras eleições. Mas se houver, no caso mesmo, essa possibilidade dessa coligação, vai ter um tempo muito grande de televisão, né? Maior tempo, com certeza. E nas últimas pesquisas de opiniões também, o nome do João Barbiero aparece com um percentual aí para se iniciar uma campanha com 8% e 9%. A quarta principal força, né, Eduardo? Atrás dos irmãos Oliveira, né? Os deputados Marcelo Rangel e Sandro Lex, Plauto Miró Guimarães e Péricles. Né? Considerando que o Péricles, no momento, está inelegível. Exatamente. Então, se a gente tirasse o Péricles, não sei para onde iam migrar os votos aí, né? Mas vamos supor que a gente simplesmente tire o Péricles da jogada ali nas pesquisas, ele seria a terceira força. Poderia disputar, sim, o segundo turno, né? E é um político que vem se destacando, é um secretário de governo que tem se mostrado competente, trazendo algumas coisas para Ponta Grossa, e pode ser um forte candidato, sim, à prefeitura do ano que vem. Então, esses foram os destaques desse bloco. E no próximo bloco, continuamos com os destaques da semana, falando sobre a polêmica envolvendo o aumento do número de vereadores na Câmara de Ponta Grossa. Sobre o assunto, vamos conversar com o Romualdo Camargo, presidente do PSDC local e diretor-geral da Câmara. É um instante só, até já. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Estamos de volta com os destaques dessa semana. Está com a gente hoje o presidente do PSDC local e diretor-geral da Câmara de Vereadores, Romualdo Camargo. Boa noite, Romualdo. Boa noite a todos vocês. Boa noite também à TV Vila Velha, programa Doc.com. Isso aí. Romualdo lidera um movimento de partidos políticos que defende a manutenção das 23 cadeiras na Câmara. Antes de abordarmos o posicionamento dos partidos, vamos ver o trabalho do Vila Velha News sobre o lançamento, nesta semana, da campanha do Conselho de Entidades, que defende exatamente o contrário, defende a redução de 23 para 15 vereadores na Câmara de Ponta Grossa. Destaques da semana.
São 50 entidades trabalhando para os vereadores voltarem atrás e o número de cadeiras na Câmara fique em 15 e não em 23, como já foi aprovado no Legislativo e modificado na Lei Orgânica do município. Para entrar com uma lei de iniciativa popular, são precisas 10 mil assinaturas. 40% já foram conseguidas. Em outras ações, as entidades vão em busca das restantes até o fim do ano. As ações a partir de agora serão durante a EFAP, estaremos com as meninas lá em uma banca de apoio, coletando assinatura. Pretendemos estar também no desfile do dia 15, numa comemoração à cidade. E as listas estão correndo, as associações, as empresas, os sindicatos. Nós tem baixado no download mais de 700 assinaturas, mais de 700 listas que já baixaram. Se vocês contarem que cada lista tem mais de 20 assinaturas, então tem um número expressivo ainda que está voltando aí nos próximos dias para o movimento. A outra modificação seria no gasto da Câmara, redução de 5% para 2% do orçamento do município. 2% de gasto, o orçamento do município de Ponta Grossa está em torno de 350 milhões. Nós vemos Ponta Grossa sendo um franco progresso com as novas empresas todas que estão se instalando, que em 2013, com certeza, o orçamento estará próximo dos 500 milhões. Gastar 5% de 500 milhões, serão 25 milhões para poder gastar na Câmara em salários, em verbas, em diárias, em gasolina. É muito dinheiro para setores que estão precisando de mais. Saúde precisa muito, segurança precisa muito, educação precisa muito. Temos que lembrar, a nossa presidenta, dona Dilma Rousseff, está pedindo urgentemente que se faça economia para o país enfrentar a crise. Então, é uma medida de economia, é uma medida de racionalização, é uma medida de gestão, é uma medida... Todas as empresas, todas as indústrias hoje estão gerindo centavo por centavo da sua receita. É o que nós estamos pedindo. Façam gestão pública de qualidade. Instituições como a OAB estão na luta para manter o número atual. Com 23 vereadores, a Câmara vai gastar 7,5 milhões de reais a mais por legislatura, podendo chegar a 12 milhões se os salários passarem a 14 mil reais por parlamentar. O que nós queremos trazer exatamente também para toda a nossa sociedade pontagrossense é a discussão da real necessidade e da importância dos vereadores e como eles devem fazer a sua representatividade dentro da Câmara dos interesses do seu cidadão. Nós vimos hoje aqui nessa entrevista o Paulo, representando a União das Associações de Bairros, contando a verdade que eles trabalham e não há uma representatividade dos vereadores também perante os bairros. E isso é importante. Então o que nós queremos é realmente discutir isso, vier discutir. É necessário aumentar vereadores? Por que é necessário aumentar vereadores? O que é a representatividade e qual o custo que isso vai representar para nós, cidadão pontagrossense? A União das Associações de Moradores de Ponta Grossa representa 186 associações. A UAMPG se diz sem pretensões políticas. O interesse da gente, sabe o que é? Era o povo. Porque a gente vê que alguns presidentes podem querer ser candidatos, certo? E a gente dá o direito deles quererem aproveitar uma dessas 23 cadeiras. Eu acho que é algo particular, peculiar, particular. Mas para nós, o que importava para a UAMPG, que ela representa, são 186 associações de moradores, da qual defende interesses do povo. E era o povo que a gente queria ouvir. E ouvindo eles, a gente entendeu que tinha que vir aqui sim e dar um parecer favorável. Bom, então nesta semana, o Conselho de Entidades lançou a campanha de coleta de assinaturas para apresentar um projeto de iniciativa popular na Câmara de Ponta Grossa que visa manter em 15 vereadores para a próxima legislatura. Em abril desse ano, a Câmara aprovou o aumento de 8 cadeiras, indo para 23 a partir da próxima legislatura. As entidades agora querem que a Câmara volte atrás. Agora está aqui com a gente o Romualdo para falar exatamente de um movimento contrário para manter essas 23 cadeiras. Romualdo, os partidos políticos estão se organizando também para apresentar um projeto de iniciativa popular nesse sentido? Exatamente, os partidos políticos, né, estão aí trabalhando nesse sentido, no pensamento de que a democracia ela é muito importante. A gente respeita o Conselho de Entidades, é válido, é legítimo, mas o nosso movimento também é tão legítimo, até digo para você, e mais democrático ainda. Por quê? Nós visamos a seguinte forma, nós visamos ter 23 vereadores com um custo de 15. Ah, mas como que se faz isso? Muito bem. Quando nós tínhamos 21 vereadores, a Câmara gastava mais do que gastava com 21, com 15 agora, gastava mais com 21 anteriormente. Então, qual que é a nossa proposta? A nossa proposta é de gastar 3%. Os partidos pedem que gaste 3% do orçamento e que dentro desse 3% faça valer 23 cadeiras. Sim, e essa questão,
Romualdo, que envolve o aumento do número de vereadores, ela perpassa também ali para a questão, duas questões que acreditamos sejam pontuais. A questão da representatividade, né, dos bairros, que mais bairros poderiam estar representados com mais cadeiras, e outra questão é a questão dos gastos. Né? Parece-me que a representatividade é o argumento maior por parte dos partidos e os gastos um pouco mais para o lado das entidades. Como que você vê essa questão de representatividade e gasto? Bem, é como eu disse anteriormente, nós queremos representatividade com custo menor, ao mesmo tempo que fosse com 15. Então, se você pode ter 15 com custo de orçamento de 3%, então por que não ter 23 vereadores com o mesmo custo? É possível? É possível. Anteriormente, antes que a gente já debatia com as entidades anteriormente, nós fizemos uma proposta para ter 21 vereadores, na época, já alguns meses atrás, antes de ser votada a matéria, as entidades concordaram desde que houvesse a redução de custo. Pois bem, foi feito isso. Foi feito a reforma administrativa, foi feita também a adequação de salários, já possibilitando que fosse votada a matéria de 23. Muito bem, foi votada a matéria. E agora o novo projeto visa barrar novamente. Então, é claro que nós também faremos um projeto popular. Não é difícil, o projeto popular é fácil, é democrático, é bonito que seja feito assim. Mas cada um, né, tem a sua forma de visão. A nossa visão é que devemos ter os 23 vereadores com um custo baixo. Uma vez que a Câmara pode gastar 5%, que é o executivo, já é lei federal. Se você não gasta isso, nós devolvemos esse dinheiro. A nossa proposta vai além do Conselho de Entidades. A nossa proposta vai que seja gasto 3% do orçamento, que até porque vai aumentar o orçamento do município, 3% do orçamento, para ter 23 vereadores e ainda o restante que ser devolvido, porque a Câmara devolve dinheiro todos os anos. Esse dinheiro devolvido tem um destino. Qual é o destino? A saúde da cidade, a saúde de Ponta Grossa. Porque se devolve dinheiro, mas a prefeitura gasta naquilo que ela acha melhor. Nós queríamos diferente, queríamos que gastasse na saúde a devolução do dinheiro. Aí você diz, com 15 nós vamos devolver X, vamos devolver X, talvez com 23, com 21, devolveremos a mesma coisa. Isso basta, é uma questão de gestão, questão de trabalho. Então, por que não ter representatividade maior com um custo igual? Sendo assim, você dá oportunidade para a pessoa do bairro ser candidato a vereador, você dá oportunidade para a dona de casa, você dá oportunidade para a enfermeira, para a cozinheira. Tanto isso é verdade, Eduardo, tanto isso é verdade, que nós, na eleição anterior, nós tínhamos em torno de 200 e poucos candidatos a vereadores. Hoje, somos 600 candidatos a vereadores, teremos 600 candidatos a vereadores sendo candidato na próxima eleição. O que é isso? Democracia, as pessoas participando, as pessoas também querendo ser um bom representante. A outra coisa que deve lembrar muito bem, vocês devem ter notado nos jornais, quando saíram pesquisa de vereadores, vocês imaginem que os 15 estão na frente. Então, se fosse acontecer uma eleição, já estaria eletizado, porque só aparece o nome dos 15. Vamos dizer assim, na cabeceira, no topo. Sim. Com 23 vereadores, é evidente que você, no mínimo, já renovaria mais 8 vagas. E por que não, se o custo pode ser trabalhado no mesmo valor? Entendeu? Então, eu não vejo por que o movimento desta forma, sendo que poderia gastar 3% com 15 ou com 21. Porque não é só vereador que gasta dinheiro, é a estrutura da casa. E isso pode ser trabalhado, pode ser gerenciado. E, Romualdo, além de presidente do PSDC local, você também é diretor-geral, ocupa esse cargo na Câmara, né? E como é possível aumentar mais 8 cadeiras e não aumentar os gastos da Câmara? Isso é possível? É possível, Eduardo, contanto que nós já fizemos isso na Câmara. O vereador Maurício Silva, presidente da Casa, como eu te disse, ele já reformou a Câmara. Ele fez uma reforma administrativa, por mais que as pessoas dizem que não foi uma grande reforma, mas foi uma excelente reforma. Além disso, também adequou salários. Mudou a sistemática, legalizou alguma coisa. Claro que alguns perderam. Teve pessoas que perderam o salário, né? Ganhavam um teto e acabou baixando. Regulamentou, houve economia, e se faz economia em tudo dentro da Câmara também. Então nós queremos gastar um valor de orçamento 3%, por exemplo, para ter 23. A ponto que você manda, vamos gastar 3 com 15, vamos usar 3 com 23 vereadores também. Agora, o Conselho de Entidades quer que faça uma lei de projeto popular, uma lei que seja também direcionada juntamente com o aumento de vereadores, com a redução, na verdade, porque a lei já existe, tinha que ser revogado. Sim. Eles querem que faça o seguinte, eles querem que deixe 2%.
Isso é impossível. Primeiro, não é impossível por gasto, mas é impossível pela outra questão, porque 2%, por exemplo, nós não podemos fazer uma lei popular, porque isso já é uma determinação federal e é de poder do executivo. Então, não se pode fazer uma lei dessa forma. Se houver uma lei dessa forma, no meu entender, a lei não é válida, porque a Constituição Federal sobrepõe essa lei de projeto popular. E a competência é do Executivo. A competência é do Executivo. O que nós temos que fazer, a Câmara Municipal, através da sua presidência, tem que gerenciar isso. Olha, vamos gastar o mínimo possível. Isso é importante. Outra coisa, por que só brigar com a Câmara? Por que só brigar com a Câmara ao invés do quê? E a Prefeitura? Poderia também fazer um trabalho lá, fiscalizatório na Prefeitura. Olha, vocês não podem gastar tanto assim. Por que só a Câmara não pode gastar para ter representante do povo? Aí, bom, mas 15 tá bom. Bom, se 15 tá bom, então pode ser 9, pode ser 5. Eu acho que 1 ficaria bom. Nós não podemos pensar dessa forma. Nós temos que pensar em ter representantes de acordo com a lei, com gasto público pequeno, controle de gasto. E nós, que somos eleitores, cobrar muito essas pessoas que a gente vota. Porque de uma eleição para outra se esquece até em quem votou, né? E agora, aproveitar de uma situação dessa que estamos vivendo, onde você liga a televisão, você vê falcatrua de político, você liga o rádio, você vê falcatrua de político, você abre os jornais, você vê falcatrua de político, o povo revoltado com isso. É claro que o povo assina até para a extinção da Câmara. Nós não podemos aproveitar do momento desse que o povo vive, muitas pessoas sofrendo, a saúde, um caos, tudo ruim, a segurança. Nós não podemos aproveitar de um caos desse para pegar a assinatura das pessoas, para dizer, olha, acabe com a Câmara, deixe 9, deixe 15, e todo mundo, todos os vereadores evadiu, não trabalha. Não é assim a programática é diferente. Nós temos que conscientizar o povo da política e fazer com que o povo ajude a representar, que ele seja o seu vereador na Câmara. Isso fazendo de que forma? Cobrando bastante, estando junto com o seu vereador. Agora, tirar a representatividade do povo é antidemocrático, não é democrático isso. Romualdo, essa polêmica envolvendo o número de vereadores, ela levanta algumas questões que eu considero muito importantes, principalmente no sentido da qualidade do serviço de um vereador. É o que se reclama muito, né? Ah, mas eles não fazem nada lá. Ah, porque é muito caro, porque o salário do vereador é muito alto. Enfim, essa questão eu considero que quanto mais você economiza, pior é o trabalho oferecido. Isso em qualquer lugar. Uma roupa de boa qualidade, ela custa mais. O material é melhor, as pessoas que trabalharam nela são pessoas mais... fizeram a roupa, por exemplo, um exemplo, né, assim, do nosso dia a dia, são pessoas capacitadas. Eu acredito também que a Câmara não deveria trabalhar tanto nessa questão da economia, mas que, por exemplo, os assessores parlamentares, o salário dos assessores parlamentares fosse condizente para a contratação de pessoas realmente capacitadas. Porque, por exemplo, trabalhar por R$1.000 em alguma coisa, um advogado, por exemplo, dificilmente, quem sabe no começo da carreira, trabalharia por R$1.400. Né? E a importância de um advogado numa assessoria parlamentar, por exemplo, é grande. E ia melhorar muito o trabalho do vereador. Não dá para a gente também trabalhar um pouco no sentido, pensar um pouco em melhorar a qualidade da atividade parlamentar, inclusive melhorando salários, inclusive dando mais condições físicas para que os vereadores possam trabalhar? Não podemos, na verdade, elitizar a Câmara. Só não vai se reeleger aquele que não for candidato ou aquele que o partido cujo não tenha uma legenda suficiente. Agora, como o senhor falou, isso é grande verdade. Eu acho que tem que qualificar a Câmara. Bons vereadores e bons assessores. Agora, o que também não pode misturar é que o vereador vai resolver o problema do bairro inteiro, da cidade inteira. O vereador não é a função dele. A função do vereador é legislar e fiscalizar. E atender a população, mas levar isso para frente, levar o conhecimento público para que sejam resolvidas as questões do bairro. A prefeitura, na verdade, que exerce essa função de arrumar a rua. Claro que o vereador vai pedir, evidentemente que tem, é o papel dele pedir também, porque ele recebeu os votos prometendo para o eleitor que ia resolver tal situação. Então, este é o fato. Qualidade, quantidade e necessidade. Não é só duas coisas, são 3 coisas, na verdade. Ok, Romualdo. E no próximo bloco, damos continuidade à série de entrevistas com os prefeituráveis. E hoje vamos falar com o presidente da CIPG e presidente também do PDT local, Márcio Paulic.
em 2 minutos. Não perca, doc.com, você bem informado. Estamos apresentando doc.com. Voltamos a apresentar doc.com. Entrevistamos hoje na nossa série com os prefeituráveis o empresário Márcio Paulic. Boa noite, Márcio. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Ismael. Prazer estar aqui com vocês. Bom, Paulic, recentemente você estava no PPS, ficou um tempo licenciado do partido até decidir o seu destino partidário, né? E decidiu aí, depois de muitas conversas, ingressar no PDT. Né, convite aí também do ex-senador Osmar Dias e, enfim, de todo o comando estadual do PDT, e agora tem a incumbência de organizar o partido não só aqui em Ponta Grossa, como também na região. Né? Como você vai ter encarado essa nova fase política, né, na sua vida, entrando aí à frente do PDT? Tudo bem, eu acho interessante o fato de ter dito uma nova fase na vida, porque eu considero que nós temos que viver uma vida plena. E eu sempre vivi uma vida plena em quase todos os sentidos. Na vida familiar, na vida empresarial, na vida associativista, na vida comunitária. Né? Sempre estive presente, não hoje, nem ontem, mas há muito tempo. Né? E acho que me dou o direito de também viver uma vida política, seja ela partidária ou não. Apesar que tudo que você faz é uma vida política, né? O relacionamento com as pessoas, o relacionamento nas entidades. Discutir política está no sangue do cidadão de bem, do cidadão do bom bairrismo que se pratica na cidade. Eu estava nesses últimos 3, 4 meses conversando com diversos partidos e tal, e tive a oportunidade pelo PDT de entrar no partido para poder justamente exercer aquela liderança que eu tenho em outras áreas, poder exercer na questão de um partido. E não só em Ponta Grossa, como principalmente o que eu mais achei interessante, o fato de poder estar olhando por 16 cidades aqui da região dos Campos Gerais. Poder organizar um grupo, não só, né, como eu te falei, não só aqui, mas o fato de estar presente em outras cidades, que muitas vezes eu já tenho até empreendimentos, mas gostaria muito de ter um envolvimento também político com essas pessoas que hoje comandam essas cidades aqui. Até porque eu considero que Ponta Grossa ela não tem como viver num pleno desenvolvimento se a sua região não for desenvolvida. Não existe uma ilha de prosperidade num oceano, talvez, de menos prosperidade. Então, a partir do momento que a gente poder pensar de forma conjunta, ter aqui uma grande região metropolitana desenvolvida, eu tenho certeza que nós podemos ter, sim, uma região dos Campos Gerais exercendo um papel fundamental na sua economia, não só do Estado, mas também em todo o país, e Ponta Grossa sempre capitaneando aí essas cidades aqui em volta. E Márcio, Ponta Grossa é uma das 5 principais cidades aqui do Paraná, né? Uma das cidades que tem segundo turno e que a eleição é bastante acirrada. O PDT, há algum tempo, já não tem candidato próprio à prefeitura de Ponta Grossa. Você entrando agora no comando do partido, como você bem frisou, não só em Ponta Grossa como na região, mas aqui especificamente, é possível o PDT ter um candidato próprio a prefeito? Olha, nós estamos há 1 ano e meio, 1 ano e pouquinho das eleições, né? Tem as convenções agora em junho, em julho. Hoje o céu está nublado, amanhã está azul, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Ainda mais em política, né? Ainda mais em política piorou. E, na verdade, assim, eu acho importante nós colocarmos, sim, todas as possibilidades de você ter candidato. Importante é você, agora, nesse momento, estar trabalhando com a questão dos vereadores. Nós temos hoje já uma diretriz muito acertada, que se diz transparência, independência, governança, a favor do trabalhismo, que é uma das bandeiras do PDT. E acho interessante essa bandeira do PDT, que ela vem muito em contra a ideologia que a gente tem, que ter as empresas a serviço da comunidade. Né? Eu acho muito interessante, muito boa um desses valores aí, um dos seus princípios. E entre aqueles princípios e diretrizes que nós colocamos aqui em Ponta Grossa e também na região dos Campos Gerais, é que o PDT estará trabalhando sempre dentro do processo de ficha limpa, né? Também aqui em Ponta Grossa,
é a favor da redução do orçamentário do Legislativo e também a favor da permanência dos 15 vereadores. Então, dessa forma, você já tem, antes de se pensar se vai ter candidato, não vai ter candidato, nós já estamos partindo por uma questão de estar ao encontro do cidadão e não de encontro. Então, nós temos uma condição agora de poder mostrar à sociedade de que, sim, os partidos também podem pensar ao lado das pessoas que querem um processo de governança, um processo de gestão mais ligado às práticas de um setor público e mais, talvez, ligado à realidade que nós estamos vivendo. E nessa questão, Márcio, da sua participação política mesmo, né? Quem acompanha a questão eleitoral na cidade sabe que lá em 2006, na primeira candidatura do Marcelo Rangel, a deputado estadual, você teve uma participação incisiva na campanha dele. Em 2008, ali, com a candidatura do Sandro Alex, também à Prefeitura de Ponta Grossa, também foi uma das pessoas que esteve e fez parte daquele grupo. Em 2010, com a reeleição do Marcelo, a eleição do Sandro, deputado federal, também esteve junto. E a partir do momento em que você deixa o PPS, não significa que você saiu rompido com o grupo, mas, enfim, tomou um outro rumo partidário, as pessoas comentam, não, agora chegou a vez do Márcio ser candidato. Está ingressando num partido, vai montar uma estrutura, um grupo de apoio para viabilizar uma candidatura. Para essas pessoas que a gente acompanha no dia a dia da editoria de política do Jornal da Manhã, a gente acompanha comentários que pessoas, não, o Márcio vai ser candidato, daí outro, não, o Márcio não é candidato. O que você tem a dizer a essas pessoas, Márcio? Olha, na verdade é assim, primeiro eu fico lisonjeado, orgulhoso por me colocar numa lista de pré-candidatura. Eu acho que isso vem justamente, né, Ismael, dessa situação do histórico que nós temos na cidade. Eu sempre investi aqui, né? E isso tem o ônus e tem o bônus disso, né? Eu sempre trabalhei aqui junto à comunidade, junto às associações, então eu sempre fui um cidadão presente. E talvez esse reconhecimento agora, ele começa a ser colocado numa situação política e você não lança a tua pré-candidatura ou você diz que é candidato. Isso não ocorre. As pessoas acabam falando, isso você não tem como impedir. Então, a partir do momento que as pessoas falam ele é pré-candidato, eu ouço, né? Teço meus comentários muitas vezes, acho que quando as pessoas te lançam candidato é uma coisa, quando dizem que você disse que é candidato, aí você tem que interferir, porque nem pode por lei eleitoral, mas eu também tenho uma consciência que é totalmente incompatível a minha posição hoje de presidente da ação comercial com uma pré-candidatura. São diretrizes diferentes. Né? E no meu caso, a nossa entidade não é uma entidade chapa branca, é uma entidade que realmente trabalha, toma posição, é uma entidade que agora também existe uma representatividade plena, não só empresarial, não só social, mas também, por que não, de representatividade política, nunca partidária, sim política, né? Por isso que eu preciso estar atento aos deveres de liderança de uma importante entidade em Ponta Grossa. Então, eu não me coloco no direito e nunca me colocar como pré-candidato, como candidato. As pessoas falam, eu não tenho como impedir. Mas hoje é totalmente incompatível essa minha posição, por isso que hoje eu digo, eu não sou pré-candidato e nem candidato a prefeito. Mesmo assim, Paulinho, que é inegável que o seu nome já vem sendo cotado há muito tempo, inclusive por partidos políticos. E também a gente deve considerar que a adequação sua partidária, no caso estava no BPS, foi para o PDT, pode sinalizar, né, para muitas pessoas um movimento aí para sair candidato a prefeito no ano que vem. Caso isso realmente ocorra, né, de você vir a ser o candidato do PDT, né, a possibilidade, assim, no momento agora, pensando numa futura candidatura de coligação com até o próprio grupo dos irmãos Oliveira, né, dos deputados, ou a aproximação com outro grupo aí, quem sabe mais próximo do prefeito Vosgrau? O que mais me chamou a atenção no PDT foi justamente a coordenação regional. Eu estou mais focado em 2014 do que em 2012. O fato de ter justamente em 2006, 2008, 2010, ter trabalhado em campanhas políticas, me coloca hoje realmente numa posição que eu não posso voltar atrás, eu não posso mais
me desvincular a isso. Mesmo que eu não tivesse num partido político, eu me colocar dentro de um grupo. Né? As pessoas me reconhecem fazendo parte de um grupo político que hoje é dos irmãos e que a gente tem um orgulho de dizer que tivemos um grande sucesso. Em 2008 não ganhamos, mas foi o grupo vitorioso porque dali surgiu uma grande força. E tanto é que em 2010 houve aí a eleição de um deputado federal e um deputado estadual. Eu tenho uma ligação muito forte com o governo do estado, com vários secretários e com os próprios irmãos também ligados ao governo federal, ao governo estadual. Então eu acho muito importante nós termos uma ligação com os dois governos, seja estadual, seja federal, e isso talvez seja a única pessoa em Ponta Grossa que tenha a ligação com o federal e a ligação com os irmãos, que tem um vínculo muito forte com o Beto Richa. Bom, Márcio, esse primeiro bloco da nossa entrevista está chegando ao fim. No próximo bloco, nós voltamos para falar a respeito de questão administrativa, não é? Do modo como você, o PDT, enfim, vê aí a questão administrativa da Prefeitura de Ponta Grossa. É um minuto só, não saia daí. Doc.com, jornalismo de alto nível. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Estamos de volta com a entrevista com o empresário Márcio Paulic. Bom, Márcio, no bloco anterior falávamos de questão partidária, questão de articulação política e algumas configurações aí do que pode vir a ocorrer em 2012. Agora, independente disso, né, independente até de você ser candidato ou não, de repente vir a compor um vice, isso lá na frente é que vai decidir. Mas como o PDT vai se preparar para chegar em 2012 e apresentar um plano de governo, ideias, porque na verdade a gente muito fala em nome de prefeituráveis e isso é importante, né? Afinal, a finalidade dessa série é realmente apresentar as pessoas que podem estar disputando a prefeitura de Ponta Grossa em 2012, mas mais importante que isso são as propostas, né? O que cada um pensa da cidade. Como que você vê essa questão de plano de governo? Veja, é interessante aqui quando eu cheguei aqui na entrevista, estava olhando ali no teleprompter, prefeituráveis, né? O mesmo que aconteceu no JM, quando eu fui lá e dei uma entrevista, também prefeituráveis. É importante deixar claro que talvez esse fato de entrar num partido me abre essas possibilidades de discutir a cidade, seja prefeiturável, não seja prefeiturável, mas abre esse leque de oportunidades para poder discutir. E eu adoro discutir a cidade. Com presença comercial, ou como prefeiturável, ou como líder de partido, mas em qualquer momento que me convidarem, eu vou, porque justamente eu preciso contribuir com algumas ideias, né? E essa contribuição, seja ela por um partido, por uma associação, ela é muito convergente, né? Eu vejo hoje em Ponta Grossa a seguinte questão, saiu até nos jornais há dias atrás, que Ponta Grossa pode chegar a R$1 bilhão de orçamento. Se você fizer a conta de 10%, 15% de incremento do orçamento dos seus quase 400 milhões, e ainda com a vinda de indústrias, que inclusive mesmo com a dilação do imposto, o governo estadual repassa os impostos, então pode chegar sim até 2016, 2017 a R$1 bilhão. De nada adianta se esse dinheiro de desenvolvimento econômico não surtir efeito no desenvolvimento social. Ponto final. Não existe desenvolvimento sustentável se o econômico não propiciar o social. E aí vem a questão famosa de planejamento estratégico, plano diretor. Ponta Grossa pode ser a Campinas do interior do Paraná. Isso todo mundo não tem dúvida, com essa vinda de tantas indústrias e podendo Ponta Grossa ser a terceira maior arrecadadora de impostos do Paraná, ganhando Londrina. Isso não foi o que estou falando, isso é o Raul, que é o secretário de Finanças, que comentou agora na última vinda a Ponta Grossa. Agora, o que adianta uma Ponta Grossa, terceira melhor cidade de arrecadação, daqui a pouco com 400, 500 mil habitantes, com R$1 bilhão de orçamento, sendo uma cidade com 25 mil famílias abaixo da linha da pobreza e com 20 mil desempregados. Então, o planejamento é para que você tenha o máximo possível do bônus desse crescimento e tentar evitar o máximo do ônus. Nós estamos a 1h30 da Fazenda Rio Grande, que tem a segunda maior taxa de homicídio do país. Por quê? Porque depois que começou o boom do tempo do Lerner, da Renault e tal, muitas pessoas vieram de fora, não conseguiram emprego desejado e fizeram aquele bolsão de pobreza, o cinturão da miséria em volta de Curitiba. O que garante que Ponta Grossa
não venha diversas pessoas de lá para cá, nada contra, nós somos a favor do bom bairrismo, as pessoas podem vir, mas nós temos que dar emprego para esses 20 mil que estão aqui. Tem que ter estrutura. E tem que dar essa estrutura, senão daqui a pouco Ponta Grossa pode ser uma grande metrópole com os grandes problemas de uma metrópole. Então é essencial de que nós possamos ressuscitar, por exemplo, um CDESPonta, que é como o CODEM, como o CODEL, como temos lá o Conselho de Desenvolvimento de Maringá, onde já se projeta os próximos 20 anos da cidade. E aí, com a representatividade política que nós precisamos, nós podemos fazer em Ponta Grossa coisas que a gente vê acontecendo nessas cidades como Maringá. O Contorno Leste, que é o mesmo nome de Maringá, é um projeto de 600 milhões de reais. Em Ponta Grossa é de 24 milhões de reais, quase um puxadinho perto disso. Maringá recebeu R$100 de verbas federais por eleitor em 2010. Nós recebemos quanto? 40? Não. 30? Não. 20? Não. R$4. São 25 vezes menos. Porque lá se tem planejamento, existe um orçamento que é destinado ao CODEM para que ele use para fazer projetos e mande para o governo federal. Esses dias eu vi aí na Isto É que verba tem, aquela velha história, dinheiro tem do PAC 2, Sim. O que não tem são projetos. Bons projetos para lá. Como projetos que nós precisamos para o Ministério das Cidades, para a desapropriação dos imóveis aqui, para que se alargue as ruas. Hoje a gente vê em locais que antes não existia engarrafamento, você pega aqui, sobe a prefeitura ali às 6 horas da tarde, para você chegar no Borel demora 20 minutos. Para largar aquilo ali precisa de milhões. É importante pegar de um governo do estado, mas se você tiver um bom planejamento, você pega fundo perdido do governo federal. Por isso eu digo, é muito importante o próximo gestor ter uma ligação muito forte com o governo do estado, mas também com o governo federal. E aí, no caso, seja por partido, seja como associação, nós precisamos discutir a cidade, levar essa agenda de reivindicações e ter definitivamente um poder público que não seja, hoje você vê assim, poder público ou comunidade. Tem que estar os dois unidos. As entidades que representam boa parte da população estar unidos junto com o poder público, pensando a cidade nos próximos 20 anos. Eu pego às vezes no pé aí dessas questões aí que acontecem com o legislativo, com o executivo, porque vocês vejam uma situação, se discutiu sobre os parquímetros em Ponta Grossa. Sim. Quem que mais influencia os parquímetros? Justamente os lojistas que estão ali. Pergunte se questionaram os lojistas sobre isso, ou então o centro comercial em cima do terminal. Nós estamos falando de descentralizar aqui o comércio, como é que se pensa em colocar mais 120 boxes ali, mais 100 carros para estacionar perto do terminal. Tem comerciantes da Santa Paula que sonham em vir para trabalhar um dia aqui no centro da cidade e vamos dar para os ambulantes de fora esse tipo de condição. Então, aonde está essa discussão da Câmara, do Executivo, com as pessoas, com o cidadão, com as entidades? É isso que não pode ocorrer. Planejamento, todos juntos, sem orgulho, sem nariz empinado, e assim eu tenho certeza que Ponta Grossa vai crescer muito. Márcia, é justamente nesse ponto que eu queria tocar, né? A Associação Comercial tem tido alguns embates, tanto com o Legislativo quanto com o Executivo, na questão dos vereadores, né, que é o caso mais recente, e também com o Observatório Social. Houve algum embate aí com o Executivo, uma certa má vontade ali na questão das licitações, não deixar acompanhar exatamente como é que era o trabalho, não sei como isso se resolveu também, né? Mas enfim, é sempre um embate quando a sociedade começa a questionar os poderes públicos, né? Enfim, e você me dizia para todo mundo aqui, né? Essa vontade de que todo mundo trabalhasse em conjunto para que a cidade possa crescer como um todo. Mas como superar as questões assim mínimas, às vezes até meio medíocres e, enfim, mesquinhas do dia a dia, para que todo mundo possa construir uma cidade em conjunto? Eu acho que é cada um ceder um pouco, né? Veja, a maior conquista, Ismael, dos últimos 20 anos, posso dizer até dos anos 70, porque o Ciro Martins ele colocou um dia o Conselho da Comunidade, que foi também uma grande conquista naquele momento. Eu posso dizer que é o Conselho de Entidades. A grande dificuldade que justamente tinha é que todas as entidades estavam pedindo certas reivindicações, cada um ao seu tempo e ao seu modo. A partir do momento que elas colocaram dentro de uma própria agenda e foi jogado isso para apreciação dos deputados federais, senadores e tal, tudo isso ocorre numa tranquilidade incrível. Quando você chama os deputados federais, secretários, há uma parceria muito forte. Estamos agora no momento de cobrar os resultados, até porque agora em outubro tem as emendas parlamentares e nós precisamos saber de quanto que vai vir de emenda para Ponta Grossa. Se um dia quiserem ser santo de casa, vão ter que fazer esse milagre.
Aí em 2014 vem novamente. E assim vai até chegar um momento que vai ser natural as pessoas entenderem que um grande conselho de entidades é algo democrático, é algo que é até fundamental para a sociedade. Quando você trabalha com o lado federal, trabalha com o lado estadual, é tranquilo. Quando chega no lado municipal, é mais complicado, porque as pessoas se conhecem, as pessoas acabam tendo, né, entram nas questões particulares, e aí que complica. Quando nós fomos lá na Câmara levar essa proposta, nós chegamos lá, olha pessoal, isso já lá em setembro do ano passado. Nós tentamos em setembro levar essa possibilidade de discussão de uma audiência e tal, até porque tinha vereadores que já tinham dado essa possibilidade e não concordávamos de um suplente estar fazendo uma proposta para 23. E aí houve o Ministério Público que obrigou a Câmara a reduzir seus custos pela reforma administrativa. E foi até fevereiro, março com a questão. E nós falamos, olha, quando chegar março, vamos retomar esse assunto. Chegou em março, chamamos, quando soubemos pela imprensa que iria ter novamente essa questão do aumento para 23, chamamos o presidente lá no Conselho de Entidades e lá foi dito, olha, vamos fazer audiência? Vamos levar até os vereadores para ver essa possibilidade. No dia seguinte, em vez de saber dessa possibilidade, eles votaram. Né? E nem para 21, que era o projeto original de lei, de um suplente, mas para 23. E aí vem aquela questão do anexo e tal. Então muitas pessoas perguntam, mas por que só agora? Porque justamente chegou em março para abril, não houve mais essa possibilidade. Aí outras entidades começaram a entrar em outras cidades, começou lá em Jaraguá, depois veio aqui para Maringá, depois veio para Umuarama, Cascavel, e aí houve um clamor da sociedade, olha, e nós vamos fazer o quê? Vamos ficar parados? Quando o Cascavel entrou com o processo de lei de iniciativa popular para reverter uma lei que também tinham aprovado em março, chegou o momento de nós chegarmos na OAB, olha, é legal? É legal. Dá para fazer uma lei de iniciativa popular? Dá. Então vamos que vamos. Né? E aí o Conselho de Entidades, com todas as 40 entidades, acabaram optando, tanto é que tem já 7 mil assinaturas, vai ter a dificuldade de conseguir o título eleitor de todos, né? Nós vamos correr atrás de toda essa possibilidade para poder entregar para os vereadores. Mas antes de começar as assinaturas, nós fomos todos lá na Câmara pedir, olha, vamos conversar juntos aqui mais uma vez, tentar juntos pensar na próxima legislatura, porque não é em relação a essa que está aí, é para pensar na próxima. O orçamento do município vai crescer. Se chegar a R$1 bilhão em 2016, 5% até 5% é 50 milhões. Né? Então vamos discutir o orçamentário, vamos discutir já o aumento dos vereadores, mas aí nós não obtivemos resposta. Então nós estamos fazendo aquilo que nós temos por direito. O que eu ainda imagino é que nós podemos chegar um dia lá na Câmara com essas assinaturas e discutir junto aos vereadores o que nós podemos fazer junto para essa próxima legislatura, que legado a sociedade pode deixar. E não é um contra o outro, não existe esse embate, existem questões particulares entre um e outro que tenta usar de mídia. Tem um vereador que chegou lá para o nosso pessoal e falou assim, olha, batam em nós e nós vamos bater em vocês, e todos aparecem na mídia. Incrível que pareça, falou assim. Né? E não é esse o objetivo. Né? Maquiavélico, por exemplo. Não é esse o objetivo. Então eu tenho certeza que ainda nós podemos sim ter uma boa conversação, Eu estava lá agora junto, né, com o pessoal da Câmara, na questão lá do cidadão honorário. O relacionamento é muito bom, mas existe sempre essa questão política envolvida. As questões de interesse, de interesses e tal. Isso que há que ser superado. Nós temos que superar isso e mostrar que nós sim somos a capital cívica do Paraná e podemos fazer mais bonito do que outras cidades, como Maringá, que reverteu, e mais de 37 cidades reverteram só esse mês. Então, tenho certeza, plena convicção, que nós podemos reverter sim, mas unidos junto com a Câmara, pensando juntos nessa possibilidade. Tá ok, Márcio, gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Doc.com, né, nessa entrevista, e outras novidades relativas aí à sua ampla participação na comunidade, presidente da CPG, presidente do PDT, membro do Conselho de Entidades, novidades em relação a esses assuntos, voltaremos a chamá-la aqui para falar aos telespectadores. Discutir a cidade é a coisa que eu mais gosto, né? Porque a gente consegue realmente participar ativamente do processo. Isso nós estamos fazendo é discutir política. Contrário do que muitos dizem que para discutir política precisa estar eleito, precisa ter voto. Acho que você pode discutir sim na sua casa, na sua escola, na sua igreja, na sua associação. É assim que se faz uma grande cidade. E a gente está contribuindo aos poucos e eu tenho certeza que vocês também concordam com o que eu estou falando aqui. Muito obrigado a todos. Tá ok. E agora você confere os destaques da Agenda Cultural da cidade com o jornalista Ismael de Freitas. Agenda Cultural.
Aconteceu hoje a abertura da exposição do fotógrafo Rodrigo Covolan, dentro do projeto Arte na Câmara. A mostra fica em cartaz até o próximo dia 10 de outubro na Câmara Municipal. Começou hoje também e segue até o domingo o terceiro Ponta Grossa Easy Road. O encontro de motociclistas e suas máquinas acontece no Parque Ambiental, ao lado da Estação Saudade. E juntamente com o evento, acontece também o Easy Rock, com a apresentação das bandas locais e com o show do Made in Brasil, às 11h30 da noite de amanhã. Amanhã também, o Teatro Ópera apresenta o espetáculo de dança Essência Flamenca e Magia do Tango. Os shows começam às 19 horas e os ingressos estão sendo vendidos a R$ 10 e R$ 5. Um bom final de semana para você. Agenda Cultural. E com os destaques da agenda cultural da cidade, encerramos o programa Doc.com de hoje. Invito também suas críticas e sugestões para o programa Doc.com. É só escrever para o e-mail programadoccom@gmail.com. E para quem quiser rever o nosso programa, o Doc.com está disponível no site do Jornal da Manhã, no jmnews.com.br e no site do Plantão da Cidade, no plantãodacidade.com.br. Confira também nosso canal no YouTube, no youtube.com/programadoccom. É isso aí. Um bom final de semana para você e até sexta que vem, quando temos um encontro marcado com a informação. Doc.com, você bem informado. Doc.com, você bem informado.